Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse episódio vamos conversar sobre 3 assuntos que marcaram a semana e que ainda vão ter muitas repercussões tanto no cenário político nacional quanto no cenário político do Amazonas. O primeiro é o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da pandemia no Senado, que junto com outras notícias que foram veiculadas essa semana, complicam ainda mais a situação do governador Wilson Lima e também do secretário de Saúde, Marcelo Campelo. E por último, vamos conversar sobre o ataque do presidente Jair Bolsonaro à Zona Franca de Manaus, que teve repercussão entre vários políticos locais, mas que eu acredito que não vai mudar muita coisa da condução da pandemia, não. Vamos lá? Então, o depoimento do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, na CPI da pandemia no Senado, deixou muita gente decepcionada. Se a gente puder observar com bastante atenção, tanto o relator, o senador Renan Calheiros, quanto o presidente, o Omar Aziz, eles, na opinião de todos os analistas de política e da opinião pública em geral, pegaram muito leve com o ministro Pazuello. Muitas perguntas rasas, sem muito aprofundamento, foram feitas. Isso ocorre por 3 motivos. 2 são especulativos e um é uma crítica que eu já venho fazendo nas redes sociais à condução dos trabalhos da CPI, que é a falta de embasamento técnico. Os senadores, principalmente que estão interessados em investigar o governo, não falo daqueles governistas que só estão ali para tumultuar basicamente, a oposição e o presidente, o relator, eles deveriam ter uma postura mais crítica, mas mais técnica também. Muitos aspectos da pandemia, elas envolvem saúde pública, conhecimento científico, dados epidemiológicos, dados de saúde pública que não são apresentados durante as perguntas. Então, você tem muito mais discurso, proselitismo político do que propriamente uma investigação aprofundada. Você vê muitos políticos, principalmente de oposição e de esquerda, usando o tempo de fala e de pergunta para fazer críticas ao governo. Eu acho que isso, claro, a crítica é válida, faz parte, mas isso não vai elucidar os fatos. Não é isso que vai trazer respostas a respeito da pandemia e dos erros que foram cometidos pelo governo federal durante esse processo. Há 2 pontos que se especulam por essa mudança de postura desses 2 senadores teria sido uma suposta pressão nos bastidores da cúpula do comando do Exército, que teria meio que, dito tanto para o Renan Calheiros quanto para o Omar Aziz, vários veículos de outros estados garantem que ele se reuniu com oficiais das Forças Armadas e que eles teriam pressionado para que o tratamento sobre o Pazuello não fosse tão crítico assim, que não houvesse constrangimento público. Bom, não tem como contestar o trabalho dos colegas. Eu não vejo muito sentido. Pode até ter sido algo mais isolado, não necessariamente do comando do Exército, mas de generais de reserva, ou mais alinhados ao Bolsonaro, que deve ter tentado apaziguar ou intimidar um pouco os trabalhos da CPI. Porque se isso fosse uma postura do Exército, o Pazuello não teria pedido adiamento do depoimento para conseguir um habeas corpus, ou tentado conseguir um habeas corpus, que ele acabou conseguindo. Ele teria feito o depoimento logo de cara e feito o que fez na quarta e na quinta-feira, que foi mentir, falar exageradamente, distorcer fatos, enfim. Ter toda aquela postura que a gente viu no depoimento dele. Eu sigo apostando na hipótese que foi passada no episódio passado, de que existem negociações do PSD, do Centrão, mais precisamente do PSD, do Omar Aziz, que também é do Gilberto Kassab, por alguns cargos estratégicos do governo federal, principalmente a SUFRAMA. Eu tenho informações de bastidores de que o PSD está pressionando para conseguir o controle da SUFRAMA.
Se isso vai se confirmar ou não, o tempo vai dizer. Eu acredito que é também o fato de que existe um interesse de vários partidos do Congresso de manter o governo Bolsonaro até as eleições de 2022. Não só porque se forma nesse momento um bloco em torno do Lula, que voltou agora à cena política com força total, que ele já estaria compondo com diversos setores do centro, entre eles o PSD do Kassab, de levar o governo nas cordas, como se diz no boxe, até as eleições. Porque é um cenário muito definido. Tanto o PT quanto o Bolsonaro sabem que o melhor cenário de disputa para os dois, ou o cenário onde eles têm mais chance de vitória, é se eles se enfrentarem. Porque muitos votos vão para o Bolsonaro de setores de empresariado ou da direita que tem interesse nas medidas, nas reformas que ele está tentando aprovar, e mesmo tem interesse em que não retorne uma série de políticas do PT de cunho social e mais voltado, por exemplo, o setor ruralista seria bastante crítico do PT por todo o comprometimento com uma agenda ambiental mais sustentável. Por isso, não só por afinidade ideológica, existe um alinhamento total com o Bolsonaro também por interesse financeiro. Então, existe dentro do Congresso meio que uma série de estudos de força que a opinião pública e as pesquisas de opinião, de intenção de voto, na verdade, elas vão orientar o prosseguimento do comportamento dos bastidores políticos em Brasília até meados desse ano. Por isso, a minha análise é a seguinte, é que a CPI ela vai mostrar fatos, ela vai trazer informações novas à tona, mas ela não vai aprofundar a ponto de colocar o governo numa situação insustentável. E mesmo que, e até pela própria postura que ela tem adotado, como eu falei no começo, de ser muito mais proselitismo político do que necessariamente a abordagem técnica, você tem uma guerra de narrativas durante os próprios depoimentos. E isso faz com que você tenha um debate político muito pautado por versões. Tanto que até hoje o governo ainda consegue argumentar durante os depoimentos sobre cloroquina, mesmo que isso já seja, para o resto do mundo, essa questão está completamente passada, já está completamente superada. A hidroxicloroquina, ivermectina, esses medicamentos eles não funcionam contra a Covid-19, tanto que você tem uma disputa hoje no mundo por vacinas. Então, eu acredito que pode ter existido alguma pressão dos militares, mas seja mais cálculo político mesmo. E o Omar e o Renan Calheiros entrariam nessa questão muito mais dentro desse jogo de estudo de forças, de composição futura para uma eleição em 2022, do que necessariamente essa pressão. Mas vamos esperar para ver como os próximos depoimentos e os próximos encaminhamentos vão direcionar o comportamento dos dois. Eu ainda aposto em negociações de bastidores e essa composição política. Por outro lado, o depoimento do Pazuello ele foi bastante prejudicial para duas pessoas aqui no Amazonas, que foi o governador Wilson Lima e o secretário de Saúde Marcelo Campelo, porque voltou à tona, voltou à pauta essa semana, a crise do oxigênio em janeiro aqui em Manaus. E como esse assunto voltou, e a imprensa voltou fez apurações sobre detalhes daquele episódio, de tudo que antecedeu e tudo que ocorreu durante o período, algumas novidades importantes vieram à tona. O Pazuello, durante o seu depoimento na quinta-feira, ele disse que não foi acionado pelo governo do estado e nem pela White Martins, a fornecedora de oxigênio, a empresa que fornece oxigênio para a rede hospitalar do Amazonas. Só que isso foi rebatido. Primeiro, o governo do estado contestou a afirmação do Pazuello em nota enviada, provocativa, inclusive a matéria está no site. Isso gerou uma certa reação, só que, mesmo com essa contestação, a
No depoimento, a partir do momento em que fica claro que a intervenção foi pedida pelo senador Eduardo Braga, a intervenção no Estado pelo governo federal foi pedida em janeiro, e isso foi discutido em uma reunião ministerial no Palácio do Planalto, e foi negado por consulta ao governador Wilson Lima, isso gerou uma pressão muito maior sobre ele agora. Agora já existe a justificativa e a narrativa do governo Bolsonaro de que, olha, nós oferecemos, o senador pediu, nós oferecemos a intervenção, o governador disse que dava conta e acabou não dando conta. E para complicar a situação ainda mais, no final, logo em seguida, ainda na quinta-feira, eu e outro, eu acho que foi o Amazonas Atual que fez a matéria também, eu acho que nós tivemos a mesma ideia e acabamos fazendo a mesma pergunta para White Martins sobre qual foi o comportamento da Secretaria de Estado de Saúde, e consequentemente do Marcelo Campelo, sobre essa crise. E a White Martins enviou nota explicando que falou 2 vezes com o governo do Amazonas sobre alta demanda de consumo de oxigênio durante a pandemia, em julho e em setembro. Ou seja, o governo do Amazonas teve 2 alertas do aumento do consumo de oxigênio. Naquele contexto já havia sinais e alertas da Fiocruz, principalmente de uma possível segunda onda, e o governador Wilson Lima e Marcelo Campelo ignoraram esses alertas. Ou seja, existe uma responsabilização muito clara aqui. E isso vai ser aprofundado nas próximas semanas, porque, por exemplo, o julgamento do Wilson Lima sobre a operação, os fatos trazidos pela Operação Sangria, do suposto superfaturamento da compra de respiradores, vai ser julgada no STJ no dia 2 de junho, que já pode colocar o Wilson Lima ali já numa situação extremamente delicada. E já existem, dentro da própria CPI, o Wilson Lima tem opositores do governo, por exemplo, o senador Marcos Rogério, do MDB, MDB de Rondônia, já tem requerimentos para a convocação do Wilson Lima nas próximas semanas. E já existe, e o próprio senador Eduardo Braga, que não é necessariamente de oposição ao governo, mas tem uma postura mais crítica ao Bolsonaro, já também ensaia endossar esse requerimento, porque ele tem uma postura muito crítica com relação ao Wilson Lima. Então, eu acredito que a convocação dos dois, mas principalmente do Wilson Lima, é uma questão de tempo. E uma vez ali, naquele palco, ele vai ser alvo de ataques dos dois lados. Ele vai ser alvo de ataques dos senadores do Renan Calheiros, do Omar Aziz, do Eduardo Braga de um lado, e da bancada governista do outro. Inclusive já tem, inclusive com o argumento e talvez até com mais novidades a respeito do caso, já com o julgamento no STJ. Talvez até uma condenação, não sei. Então, a situação do Wilson Lima na CPI nas próximas semanas tende a ficar bastante delicada. E aqui vai entrar uma novidade. Nesse domingo, provavelmente entre domingo e segunda, fiquem atentos ao site, vai ter uma matéria falando sobre o andamento de uma nova CPI da pandemia na Assembleia Legislativa do Estado. Mais deputados assinaram o requerimento e faltam apenas 4 assinaturas para uma nova CPI. A CPI do ano passado, ela praticamente não teve muitas novidades, só aprofundou um pouco a investigação a respeito do superfaturamento dos respiradores, foi encaminhado ao Ministério Público Federal, pode ter servido de base ou pelo menos para embasar a subprocuradora Lindora Araújo quando ela fez a denúncia contra o governador. Então, só que agora vai ser o que vai entrar em pauta também? A crise do oxigênio. E com os fatos que foram trazidos essa semana, e com uma possível, uma forte crítica que vai surgir contra o Wilson Lima nas próximas semanas, por conta desse provável depoimento, eu não sei que andamento esse cenário todo vai trazer para ele na Assembleia Legislativa do Amazonas.
pode ser um impeachment? Não sei. Hoje é pouco provável, mas a gente sabe como é política. Uma hora você olha tá de uma forma, como nuvem, né? Dizem que política é igual nuvem. Uma hora está de um jeito e outra hora está de outro. Então, eu ficaria bem interessado. Outra pessoa que durante essa semana, sem querer, se complicou bastante foi o Marcelo Campelo. Esses apelos da White Martins 2 vezes sobre aumento de oxigênio que foram ignorados, isso vai ter consequências. Porque aí você tem a comprovação de que vários alertas de vários tipos foram ignorados. Isso é um problema. Então, se nós estamos vendo uma CPI que está blindando o presidente Bolsonaro, desenha os ministros como alvo principal, vai precisar ter alguém que vai pagar o pato. Eu apostaria, nesse momento, os dois primeiros que vão ser o alvo disso, o Wilson Lima e o Marcelo Campelo. Lembra quando eu falei no começo que o comportamento do Omar Aziz e do Renan Calheiros na CPI faz parecer que existe um certo acordo entre a CPI e o governo Bolsonaro? Pois é, surgiu um fato novo no final dessa quinta-feira, que foi uma declaração do presidente durante aquelas lives que ele faz nas redes sociais, em que ele ameaça a Zona Franca de Manaus. Ele falou uma frase do tipo, diretamente citou nominalmente o Eduardo Braga e o Omar Aziz, que são senadores do Amazonas e compõem a CPI, dizendo assim: imagine como seria o Amazonas sem a Zona Franca de Manaus. Esse tipo de declaração é muito utilizada por políticos de extrema-direita e tem um nome em inglês chamado dog whistle, apito de cachorro, a tradução seria mais ou menos essa. É um nome estranho mesmo. É uma técnica muito comum em que o emissor da mensagem ele fala uma palavra, faz um gesto, usa algum símbolo em que tem um significado para os seus eleitores e tem um significado para a opinião pública em geral. Os bolsonaristas estão dizendo o seguinte, que não, é só uma constatação, que a gente tem que pensar em uma alternativa para a Zona Franca e coisa do gênero. Mas para a opinião pública em geral, o entendimento é que foi uma ameaça, e foi mesmo. Que, olha, se ele está falando exatamente contra os dois senadores do Amazonas que são mais críticos ao governo na comissão, e fala no fim, na ausência da Zona Franca, isso é uma ameaça clara e direta. Né? Que você tem é a chance de alguns apoiadores dele usarem outro argumento, mas ela é claramente uma ameaça. O ponto é, isso vai alterar alguma coisa? Vai fazer com que, por exemplo, o Omar Aziz volte a ter uma postura mais agressiva, mais dura na condução da CPI? Não sei, é complicado. A gente não pode, é muito cedo para avaliar isso. Talvez tenha sido meio que uma forma de colocar os apoiadores do Bolsonaro pressionando os dois senadores. É possível. Outra coisa, também é possível que seja uma tentativa de promoção da candidatura do Coronel Menezes, que foi citado na mesma live. Que não é segredo para ninguém que o Coronel Menezes, por exemplo, tem interesse em sair para o Senado no Amazonas. Embora a votação dele para prefeito de Manaus tenha sido muito baixa, acho que não ficou nem com 5%. Uma votação dessa ele não tem a mínima chance. Né? O fato é que esse movimento do Bolsonaro, essa ameaça, pode ter vários efeitos, de todos esses que eu falei, mas é complicado imaginar que vai haver uma reação. Talvez tenha sido meio que uma marcação de território dele também. Os dois senadores e outros políticos do Estado reagiram, né, com veemência, inclusive tem uma matéria no Vocativo dessa manhã falando sobre isso, reagiram com muita força, com muita veemência, dizendo não, isso não vai ser admitido, é um absurdo, as famosas notas de repúdio. Né? Todos fizeram suas notas de repúdio, exceto aqueles que são alinhados ao bolsonarismo, mas isso já é esperado. O fato é que é pouco provável que também isso altere muito o comportamento do Omar na CPI,
Porque, é como eu disse, existem informações de bastidores que dão conta que há negociações entre o partido dele e o bloco do Centrão por uma série de cargos do governo. Então, se ele está sujeito a essa pressão, ele ou o Omar, que eu me refiro, se ele acompanha essa pressão por orientação do partido, não acredito que seja uma frase do Bolsonaro, uma daquelas bravatas que ele fala, que vai mudar isso. Né? E, sinceramente, se no depoimento mais importante, que era o Pazuello, que foi o ministro da Saúde durante o momento mais crítico da pandemia até aqui, que foi inclusive, teve a questão das vacinas. A reação foi, o comportamento foi tão passivo desse jeito, tão contido dessa forma, eu imagino o que pode acontecer. Também não imagino, por exemplo, o Omar aprovando a convocação, por exemplo, do Carlos Bolsonaro. Seria uma forma de represália. Eu acho pouco provável. Né? Eu acredito que essa ameaça que o Bolsonaro fez vai ter no máximo uma resposta no Twitter mesmo. Eu não acredito que saia disso. Aí também tem esse interesse dele em promover o seu candidato, já que o Senado ainda é um ponto fraco para ele. Se ele conseguir o alinhamento da Câmara, o Senado ainda é um foco de resistência. Ele não tem maioria ali, ele não tem uma composição muito forte, e por isso ele ainda sofre muitas derrotas ali. Então, eu acho pouco provável. Aliás, para ser muito sincero, eu não vejo nessa CPI nenhum potencial para fazer mais estrago do que o próprio governo faça consigo mesmo pelas próprias atitudes que ele toma. Eu não vejo, por exemplo, claro, você tem algum reflexo da opinião pública, em algumas pesquisas de opinião, a CPI desgastando a imagem do Bolsonaro. E ela vai desgastar. Mas, por exemplo, se o país estivesse hoje com uma vacinação avançada ou com uma retomada econômica, mesmo uma CPI que apurasse problemas ocorridos em 2020 na administração federal, isso não teria muito reflexo. Eu não acredito que haveria muito desgaste. É uma soma de fatores. A situação do país, a crise econômica, a falta de vacinas, é potencializada pela CPI. Acaba fazendo com que o assunto fique na opinião pública, nos jornais, na TV o tempo todo. Isso reforça o desgaste dele. Mas eu não acho que também vai sair disso por aquilo que eu falei no primeiro bloco. Eu não acho que há um interesse hoje em manter o Bolsonaro desse jeito, desgastado. E isso tem que se levar em conta. Por isso isso tem que se levar em conta para imaginar qual vai ser a reação dos membros da CPI. E por mais que tenha sido um ataque direto à economia do Amazonas, eu não acredito que vai mudar muito na postura do Omar, não. Bom, pessoal, é isso. Esses foram os assuntos dessa edição. Continuem acessando o Vocativo durante a semana. Dúvidas, sugestões e críticas, vocês têm contato no site. Espero vocês na próxima semana. Um forte abraço.